caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Amém? Eu quero falar com vocês hoje sobre aquilo que eu creio que é uma das coisas mais importantes na vida do jovem, que é o nosso chamado. Porque eu estava meditando sobre essa palavra essa semana, e Deus ministrou no meu coração sobre aquilo que é a força do chamado. Porque você só está aqui hoje, sentado na cadeira, no tapetinho, porque Jesus ele te chamou. E essa passagem aqui ela é muito louca, ela é demais. Porque a força do chamado, ela é a maior força que há na terra. E hoje, você vai receber a força do chamado. Levanta a tua mão e diga assim: eu vou receber a força do chamado. Fala mais forte: eu vou receber a força. Eu vou receber a força do chamado. Amém? Aqui Jesus, ele estava começando o seu ministério. E o ministério de Jesus teve 3 anos e meio na terra. E Jesus ele começa o seu ministério exatamente chamando as vidas. A primeira pessoa que Jesus chamou foi Pedro. E hoje Jesus está aqui te chamando. Amém. Amém? Fala para o irmão do teu lado assim: Jesus está te chamando. Jesus está te chamando, meu. Ó, fala agora para o outro lado, fala assim: Jesus está te chamando. Jesus está te chamando, eu falo. Amém? A gente tem que tomar cuidado com essa frase, porque às vezes você fala assim para o irmão na igreja, né? Jesus está te chamando, e o irmão já pensa que vai morrer, né? E tem uma história que eu ouvi, que é de um time de futebol. Tinha 2 jogadores do time de futebol, eles eram evangélicos. E aí, de repente aconteceu que um deles morreu. E aí, foi para a glória, não sei o quê. E o amigo lá, que era o servo de Deus, ficou na terra. E estava no dia lá no apartamento dele, assim, com saudade do amigo que tinha falecido. E começou a sentir aquela saudade, aquela coisa. De repente, quem aparece no apartamento? O amigo que tinha morrido, né? Obviamente é uma história, isso só acontece, né? O amigo apareceu lá. E ele falou: você está aqui, mas você morreu. Ele falou: não, eu vim te fazer uma visita. Ele falou: e aí, você está lá no céu? Eu estou no céu. E como é que é o céu? Não, o céu é demais, o céu é muito louco. Ele falou assim: mas o que tem lá no céu? O céu tem tudo, as coisas são de ouro, aquilo que está na Bíblia, lá em Apocalipse de Deus, é tudo está escrito lá. Aí o amigo estava na terra e perguntou: mas lá no céu tem futebol? Ah, futebol? Tem um time lá que eu jogo, que é um time de anjos lá. Tem uns anjos na torcida assim, que eles gritam, eles cantam. E o nosso time não perde uma lá no céu, nós estamos sempre primeiro colocado. Aí o amigo falou: é verdade que futebol tem. Aí o amigo que estava ouvindo perguntou por que tinha morrido. Mas afinal, por que você está me visitando aqui hoje, está vindo aqui na minha casa? Ele falou que é o seguinte: tem jogo no céu amanhã e você vai estar lá, Jesus está te chamando. Né? Eu tenho que tomar cuidado. Então, Jesus ele chama Pedro. E Pedro, ele tem o privilégio de ser o primeiro a ouvir a voz de Jesus dizendo bem. E é tão chocante isso, porque eu quero te falar algumas verdades espirituais essa noite. Jesus, ele tem um chamado para a tua vida que é muito poderoso. Amém. Eu não estou falando isso como um slogan, como uma frase de efeito, como um jargão religioso. O teu chamado, até o apóstolo Estevão, ele nos ensinou uma verdade que é poderosa. O nosso chamado, ele é maior do que a nossa própria vida. O nosso chamado, ele é mais forte do que a nossa vida. Amém. O nosso chamado é a coisa mais importante, a maior tesouro, é a maior preciosidade que nós temos. Amém. Porque vamos pensar quem era Pedro.
Pedro, ele era um pescador. Pedro, ele era um homem que morava, a palavra fala, lá na Galileia. A Galileia, se você ler na Bíblia, assim não entende. A Galileia era assim, o fim do mundo, do fim do mundo, do fim do mundo. Né? Antes de Judas se apresentar as portas, era um pouco depois ainda. Você entender? Eu não sei. Fala um bairro assim, bem longe aqui, como alguns assim. Canudos, também é que mora no Canudos lá? Então o Canudos, então beleza, é o Canudos. Jesus foi lá no Canudos chamar você. Ele foi lá no Canudos chamar Pedro. O que era a Galileia? Era o Canudos. Era o fim do mundo, do fim do mundo, do fim do mundo, onde ninguém estava nada. Ó, estou falando de não acredito, eu posso falar, eu vou fazer. Então, era o fim do mundo lá. E ele vai lá chamar o Pedro. Quem Pedro era? Pedro não era nada. Ele era um pescador. Se ele não atendesse o chamado de Jesus, ele ia morrer pescador. Sabe o que acontece com ele? Ele se transforma no maior apóstolo da igreja que ia nascer naquela época. Depois que Deus levantou Paulo, mas isso foi depois, ele foi o primeiro. O líder da igreja. Sabe por quê? Porque o teu chamado, ele te transforma. Amém. Fala assim, o chamado me transforma. Chamado me transforma. Amém? Amém. O motivo da transformação de Pedro foi o chamado. Se ele não aceitasse aquele chamado, ele ia ter morrido pescador lá no Canudos. Mas, como ele aceitou o chamado, Deus fez uma obra poderosa. Eu quero te falar uma coisa. Se você quiser ser transformado, você quiser ser uma pessoa melhor do que aquela que você é hoje, aceite o chamado de Deus na sua vida. Amém. O chamado é o motivo da nossa transformação. E vamos pensar uma coisa. Pedro estava lá no Canudos. Você acha que algum dia ele imaginou que Jesus se aparecer lá e ia chamá-lo para ser apóstolo? O que vocês acham? Será que um dia passou pela cabeça de Pedro isso? Não! Ele nem sabia, aliás, quem era Jesus. E se você aceitar o teu chamado, olha, eu quero declarar e profetizar. Aquilo que você nem imagina, Deus vai fazer acontecer na tua vida.